Existe um tipo de conexão espiritual que mexe com a capacidade de compreensão humana sobre os relacionamentos, gerando um bug mental em relação ao conceito do amor. Essas conexões são conhecidas como chamas gêmeas e almas gêmeas. Aquele que está encarnado e vive essa experiência, em muitos momentos, tem a impressão que foi jogado no olho do furacão e agora não sabe como sair. Você está vivendo essa experiência? Então, fique aqui comigo, porque hoje vamos desvendar a engenharia das conexões de almas. Vamos falar sobre o campo eletromagnético dessas almas, cura do corpo emocional, maestria do ser, fractais substitutos, união das almas na fisicalidade. Olá, queridas almas, sejam todos bem-vindos a este canal. Antes de começarmos, lembre-se de compartilhar com um amigo ou amiga que está vivendo essa experiência. E não se esqueça de deixar um feedback amoroso aqui para mim, nos comentários, pois a sua opinião tem valor neste canal. O campo eletromagnético humano é movido por duas forças fundamentais: o pensamento elétrico, que envia o sinal, e o sentimento magnético, que atrai a experiência. Quando duas pessoas compartilham a mesma célula monádica, esse campo torna-se unificado. Consequentemente, o que o indivíduo faz com a sua energia altera instantaneamente a pressão no campo do outro. Entretanto, é crucial compreender que essa dinâmica não flui de forma límpida quando existem feridas emocionais. Nessas condições, a percepção não é instantânea ou harmônica. O preenchimento do campo alheio pode ocorrer de forma densa e negativa, especialmente para aqueles que ainda operam sob a égide da obsessão ou da preocupação, onde a invasão energética sobrepõe a conexão real. Entender como operar essa engenharia é o que define a fronteira entre a maestria e o estado de cansaço, de perda de energia, de esgotamento, que ocorre neste movimento de interação entre as almas. Veja como essa mecânica atua em três estágios distintos para que você consiga se localizar e então fazer as intervenções necessárias no seu comportamento. Estágio da obsessão, o curto-circuito energético. Nesse estágio, acredita-se que pensar muito ou enviar amor ininterruptamente ajudará na aproximação. Isso ocorre após a separação. A engenharia dessa estrutura. A pessoa opera em emissão constante, projetando seu campo elétrico na direção do outro sem pausas. O efeito vácuo dessa situação. Ao preencher cada milímetro do espaço sutil do outro, não há espaço para a falta. O que a pessoa está doando, acreditando ser amor, é na verdade energia vital, ectoplasma, e formas pensamento de medo, insegurança e carência. Essa carga densa atua como um bloqueio, sufocando a conexão e paralisando qualquer movimento natural de busca por parte do outro. E o resultado disso? O emissor se desvitaliza no drenar da sua própria força vital, enquanto o receptor se afasta por instinto de sobrevivência energética. Portanto, aqui não se trata de uma questão espiritual, de magia, ou então de qualquer outra interferência que não seja exatamente os sentimentos
e a ligação existente entre o emissor e o receptor. A dinâmica da doação vital nos estágios de evolução. Cada etapa da jornada exige uma transmutação da substância que projetamos no campo unificado. A natureza do que você entrega define a resposta do campo. No estágio do poder pessoal, a oscilação. Aqui, a doação de ectoplasma e energia vital densa diminui. Contudo, ao focar em si mesma, a pessoa para de vazar a carência. O que sobra no campo é um vácuo magnético, que começa a atrair a luz da alma. O desafio é não converter a percepção da presença do outro em uma nova carga de ansiedade. A doação aqui deve ser substituída pela irradiação de bem-estar, que não invade o espaço do outro, mas o convida ao equilíbrio. Muitas vezes, neste estágio, a pessoa se confunde quando percebe a aproximação deste outro. E então começa a se conectar novamente com ele. E aí começa o movimento novamente de estar vazando a carência. Então, neste momento, fique atento se você não está vivendo este processo. Já se encontra no seu poder pessoal, mas ainda assim, quando percebe a presença energética através de sonhos, ou através de uma comunicação rápida, ou mesmo de sincronicidade, talvez a sua vibração caia novamente e você comece a enviar mais sentimentos de carência. Então, o campo novamente é preenchido e o outro se sente sufocado. No estágio de negação, o vazamento. Neste ponto, embora a pessoa não doe amor constantemente, ela sustenta um vazamento ou um estado de invigilância ou vigilância. O pensamento de controle atua como um fio invisível de ectoplasma que mantém o outro energeticamente alimentado. O outro sente que ainda possui livre acesso às suas reservas vitais, o que impede que ele sinta o desconforto necessário para o próprio despertar. A doação aqui é uma esmola energética, inconsciente, que mantém ambos estagnados. Neste caso, o que ocorre é que o emissor tem um comportamento de estar sempre em ansiedade, devido às suas feridas emocionais da infância, onde ele aprendeu que precisava sempre estar doando, fazendo algo para ser visto ou amado. Este é o empata desorganizado, desequilibrado. E o outro, aquele que recebe, o receptor desta energia, é aquele que aprendeu na sua infância, devido às questões emocionais vivenciadas, os traumas, as experiências familiares, que ele não poderia se manifestar, que deveria evitar. Então, ele se fecha e evita a comunicação, evita a doação, mas este receptor, esta pessoa que viveu esta experiência na infância, normalmente se comporta como um sugador de energia. Ele envolve todo o campo do outro e busca tudo que tiver ali para que ele consuma. E aí, neste sentido, o que ocorre é que você fica constantemente vazando energia e sentindo que este outro está te envolvendo e te cansando, te esgotando, mesmo que ele não esteja em comunicação com você. Diante dessa dinâmica, é óbvio a compreensão de que aqui existe feridas emocionais que precisam ser vistas, curadas, porque enquanto o corpo emocional estiver com feridas, com dores, com traumas, este movimento não cessa, mesmo que você se imponha e tenha movimentos de vigilância constante. O que vai acontecer é que você estará sempre
se sentindo esgotada, e o outro sempre buscando consumir a sua energia. Já no estado ou no estágio da maestria, da soberania, quando você já conseguiu fazer a limpeza do seu corpo emocional e está no caminho da iluminação, a doação cessa para dar lugar à comunhão. O emissor não entrega mais a sua energia vital, ou ectoplasma, para suprir o outro. Ele ancora a luz do Atma. O campo é preenchido por uma frequência de plenitude. Não há medo, não há cobrança e, portanto, não há bloqueio. A energia que circula é puramente fluida e, então, luminosa, de sabedoria e amorosa, permitindo que a pressão no campo do outro seja um estímulo de evolução e não de sufocamento ou insuficiência ou consumo ou carência. A lei da anidridade, o vácuo criativo. Para todos os níveis, a lição é soberana. A energia segue a atenção. Se você foca na ausência, magnetiza a falta através de pensamentos de medo. Se você foca na sua própria plenitude, seu campo torna-se tão brilhante e magnético que o vácuo gerado no outro torna-se um chamado irresistível. Na engenharia das chamas gêmeas, a maior prova de amor que você pode dar é a sua independência energética. É no vácuo da sua ausência projetada que o outro encontra espaço para o próprio despertar. A ilusão do desligamento e a verdadeira iluminação emocional. Muitos acreditam que seguir a vida resume-se a ocupar a mente. Entretanto, se o corpo emocional não foi iluminado, trata-se apenas da distração. A proposta do Atma, do seu eu superior, não é um projeto de escolha da personalidade, é um imperativo da alma. Para o Atma, a voltagem continua ativa, independentemente de estarmos ocupados ou fingindo não sentir. O corpo emocional, o gargalo da ascensão. O caminho para a maestria não é mental, é vibracional. Enquanto o corpo emocional carregar feridas ou registros de rejeição, abandono, traição, pactos, contratos, ele atuará como um buraco negro que drena a energia e não constrói nada de positivo entre as almas. O ciclo emocional de repetição. Casais que tentam viver essa conexão sem iluminação emocional prendem-se a ciclos de dor. A voltagem das chamas é alta demais para um sistema emocional saturado. A solidão produtiva. Aquele que foca no processo individual muitas vezes avança mais rápido ao focar na única coisa que altera o campo eletromagnético: a limpeza dos próprios registros, que estão guardados no campo emocional. A engenharia do método Kumara. Para navegar nessa voltagem sem ser consumido por ela, é necessário um método que compreenda a engenharia da consciência. O método Kumara surge exatamente para oferecer esse passo a passo técnico e profundo. Ele não foca no relacionamento, mas na reintegração das almas e na limpeza dos fractais que impedem a sua soberania. Portanto, realiza a limpeza necessária no corpo emocional e reestrutura o corpo mental superior, fazendo com que você entre num estado de ego renovado. Através desta tecnologia, o praticante aprende a ancorar a voltagem do Atma,
saindo dos ciclos de repetição e entrando na maestria interior. O método Kumara ensina a iluminar o corpo emocional, para que você deixe de ser um polo de carência e se torne um polo de irradiação de amor, sabedoria e verdade. O caminho é um só: a iluminação da sua própria estrutura interior. Só assim a união, seja ela energética ou manifestada na fisicalidade, deixa de ser um fardo e passa a ser a expressão máxima da sua iluminação. União das chamas gêmeas. O verdadeiro caminho das chamas gêmeas não é uma busca externa, mas o imperativo de iluminar o corpo emocional. Para que o sistema suporte a alta voltagem desta conexão, é indispensável realizar os processos de curas, resgates e a reintegração dos fractais da consciência e os fractais de alma, transmutando o peso da densidade em soberania. E o que é iluminar o corpo emocional na prática? Para o método Kumara, a iluminação do corpo emocional não é um conceito abstrato de sentir-se bem, mas uma intervenção técnica na anatomia sutil do ser, no que se refere ao corpo emocional. O corpo emocional funciona como o grande reservatório de frequências que determina o seu magnetismo. Se ele está saturado de registros de rejeição, abandono ou carência, ele atua como um filtro denso que distorce a voltagem pura do Atma, do seu eu superior, ou seja, a comunicação, conexão e fusão com a consciência superior. Iluminar essa estrutura significa, em primeiro lugar, realizar uma varredura profunda para identificar e transmutar os fractais de dor e os registros de memórias traumáticas que ficaram ancorados no corpo. No método Kumara, esse processo é feito através da técnica reintegração de almas. Ocorre o resgate das partes fragmentadas do ser que ficaram presas em eventos do passado, nesta experiência ou em outras, para que sejam recodificados e reintegrados de forma consciente e estruturado no ser. Quando esses fragmentos são reintegrados e as feridas são curadas, a densidade que antes agia como uma sombra é substituída por fótons de luz, que vão ser projetar através da consciência como clareza nas suas ações. Quando esses fragmentos são reintegrados e as feridas são curadas, a densidade que antes agia como uma sombra é substituída por fótons de luz. E esses fótons de luz são manifestados na matéria através de uma maior consciência de todo o processo vivido. As suas atitudes, seus pensamentos e sentimentos mudam completamente. E você passa a ter clareza e ações assertivas. O resultado é a elevação da frequência dos códigos da sua assinatura vibracional. O corpo emocional deixa de ser um polo de atração para ciclos de sofrimento e torna-se uma estrutura de irradiação cristalina. A partir deste estado, você deixa de precisar da energia do outro para se sentir inteiro e passa a sustentar a própria voltagem, permitindo que a conexão de alma flua sem os curtos circuitos da carência. Somente após iluminar o corpo emocional e alinhar-se ao Atma, que surge a possibilidade de união na fisicalidade. Isso porque, nessa engenharia, a união na matéria não ocorre por acaso ou por desejo da personalidade humana. Ela é uma decisão técnica do Atma. Portanto, a fusão física só é autorizada quando existe um projeto específico a ser cumprido na Terra e em conjunto. As chamas não se unem apenas para o desfrute individual, mas para se tornarem uma unidade de serviço onde a combinação de suas frequências cria o lastro necessário para manifestar uma missão maior que a soma de suas partes. Nessa dinâmica de campo unificado, opera o fenômeno do arraste vibracional. Quando uma das partes se ilumina,
Ela sustenta sua própria luz e automaticamente puxa o outro para cima, elevando a sua vibração. Mas veja bem, isso ocorre somente após a iluminação do corpo emocional e não após o encontro, ou mesmo na etapa do poder pessoal, rendição ou fusão. Como a célula monádica é uma só, o movimento ascendente de uma consciência cria uma tensão no campo que obriga a outra parte a também se movimentar, saindo da estagnação pelo simples efeito da ressonância da alma. Contudo, enquanto uma das partes ainda não aceitou o chamado do Atman, ou resiste ao despertar, a vida providencia fractais de alma. Esses fractais atuam como substitutos temporários, ocupando o cenário na matéria para que a jornada do aprendizado ocorra e as missões se desenvolvam. São espelhos que refletem a frequência de quem deveria estar presente, mas que ainda se encontra fragmentado ou em outras experiências. É fundamental compreender, porém, que, embora a tecnologia espiritual seja exatamente É fundamental compreender, porém, que, embora a tecnologia espiritual seja exata, nada pode garantir a união física definitiva. O Atma possui a visão do todo e respeita soberanamente o livre-arbítrio daquele que escolhe não se iluminar. A união não é uma possibilidade para se conquistar a maestria e a iluminação. A maestria e a iluminação devem ser conquistadas primeiro, para que exista a possibilidade da união na fisicalidade. O respeito à caminhada individual de cada ser é a lei que preserva a integridade de todo o processo de ascensão. Olá, querida alma. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, deste conteúdo, mas eu acredito que talvez você tenha sentido uma certa estranheza, visto que aqui nós estamos falando desta conexão num formato da engenharia vibracional, ou seja, no aspecto energético da frequência, da energia do campo eletromagnético que envolve as chamas gêmeas. Por isso, muitas vezes, pode parecer muito prático e às vezes um pouco incompreensível. Mas se você tiver um pouco mais de atenção, ou talvez escutar novamente, irá compreender que tudo que movimenta essa conexão que você precisa saber para superar todo este processo está realmente ligado aos aspectos energéticos. Uma vez que o seu Atman, o seu eu superior, que comanda toda a sua estrutura aqui na Terra, é uma energia, é uma consciência que envia blocos de informações quânticas. Então, eu convido você para começar a abrir a sua mente para esta nova visão sobre as conexões de almas. E se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, vá aqui na descrição, clique no link e fale diretamente comigo. O método Kumara vai ajudar você neste processo de superação, limpeza do seu corpo emocional e iluminação do seu ser. Assim, você poderá entrar em contato com o seu Atma de forma mais fluida e começar a receber os seus projetos e missões na Terra. Além do que, a sua vida muda completamente. Mas, para isso, é preciso fazer todo o trabalho anteriormente. E se você estiver disposto a isso, tenho certeza que não se arrependerá. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E olha, não se esqueça, deixa aqui no comentário o que você achou desta forma de pensar essa conexão.